Tem uma frase na literatura de Moçambique que soa quase como um enigma, sabe? Mas que guarda o segredo de uma tradição riquíssima. Bora mergulhar juntos para entender o que Karingana, ou Akaringana, realmente significa. Karingana ou Akaringana, o que será que essas palavras querem dizer afinal? Elas dão o pontapé inicial numa das obras mais importantes de Moçambique, mas o significado delas, vai muito além da literatura. Poderia ser o nome de um herói antigo, ou quem sabe o nome de uma cidade perdida, ou talvez algum tipo de código. As possibilidades parecem muitas, mas a resposta é mais simples e ao mesmo tempo bem mais profunda do que a gente imagina. Ok? Vamos nessa. A chave para esse mistério todo não está num mapa ou num dicionário comum, não. Ela está bem no coração da tradição oral, naquele ato de sentar em comunidade para ouvir e contar histórias. A primeira parte, Karingana, é o começo de tudo. É aquele momento em que o contador de histórias se vira para a comunidade e com essa única palavra ele está pedindo permissão. É como se ele dissesse: "E aí, pessoal, posso abrir um portal para outro mundo aqui?" É um convite, um pedido de atenção. E a comunidade não fica em silêncio de jeito nenhum. A resposta vem forte, vem clara. Karingana, com ponto de exclamação e tudo. É um sim, cheio de energia, uma aceitação coletiva. É a galera dizendo: "Estamos aqui, estamos prontos, manda brasa." Agora, o que é muito legal aqui é ver como essa dinâmica fica clara. Isso não é um monólogo, é um diálogo puro. De um lado, tem um convite para ouvir, do outro, um acordo para participar. Uma pergunta e uma resposta. A história só começa de verdade quando existe essa conexão, essa troca. Certo, agora que a gente entendeu a frase, aparece outra pergunta, né? Por que um dos maiores poetas da língua portuguesa escolheria um chamado tão antigo para dar nome à sua obra? Pois é, estamos falando de José Craveirinha, um nome gigante da poesia moçambicana, vencedor do prêmio Camões. A obra dele é moderna, é poderosa, mas ele escolheu começar justamente com essa palavra ancestral. A escolha do Craveirinha não foi por acaso, claro. Foi um ato de reverência, uma homenagem deliberada. Foi o jeito que ele encontrou de dizer que a poesia dele, por mais moderna que fosse, nascia da mesmíssima fonte das histórias contadas ao redor da fogueira. Então, o ponto crucial é este. Ao usar Karingana ou Akaringana, o Craveirinha estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele estava honrando a sabedoria dos mais velhos, estava fincando as raízes da sua arte na terra e na cultura de Moçambique, estava transformando a voz individual do poeta na voz coletiva de um povo. E talvez o mais importante, estava construindo uma ponte sólida entre o passado e o presente. Para entender a força dessa tradição, a gente precisa ir até o lugar de origem dela, sabe? Entender o contexto cultural de onde ela floresceu. Estamos em Moçambique, um país com uma diversidade cultural imensa e uma história riquíssima, onde a oralidade sempre teve um papel fundamental na transmissão de conhecimento, de valores e da própria identidade. E olha que genial a simplicidade e a profundidade desse ritual. Primeiro, vem o chamado, depois a resposta da comunidade. E só então, com a permissão e a participação de todo mundo, a história pode começar. É um ritual que fortalece os laços da comunidade toda vez que é praticado. Estamos chegando ao final da nossa análise e ao ponto mais importante. Vamos entender por que essa pequena frase carrega um significado tão transformador, especialmente quando a gente compara com o jeito que outras culturas começam suas histórias. Pensa no nosso Era uma Vez. É uma fórmula que nos coloca imediatamente como ouvintes passivos, né? A história já vai começar com ou sem a nossa permissão. Karingana ou Akaringana é o completo oposto. É um convite ativo. A história só existe se a comunidade concordar. Não é uma declaração, é um acordo. A história não é algo que se entrega pronto, é algo que se constrói em conjunto. E essa é a grande lição. Karingana ou Akaringana nos ensina que contar uma história não é só sobre o que é contado, mas sobre o ato de contar junto. É usar a narrativa como uma ferramenta para criar conexão, pertencimento, uma identidade compartilhada. É, no fim das contas, um ato de formação de comunidade. Isso nos leva a uma última reflexão. Que frases ou rituais marcam o início de uma história em diferentes culturas? Como outras tradições convidam as pessoas a se reunirem para ouvir? Vale a pena pensar sobre o poder que essas pequenas frases têm de nos conectar,